Oi, oi, boa tarde, já estamos ao vivo. Nesse Dia do Meio Ambiente, 5 de junho de 2020, dia super especial, data que foi estabelecida pelas Nações Unidas em 1972, e hoje nós vamos realizar a quarta edição da live Diálogos Sustentáveis, nós que já recebemos aqui o jornalista Henrique Camargo, lá diretamente de Praga, falando das experiências dele na Europa Central com a sustentabilidade. Já recebemos também o empresário Harry Hartmann, que é uma referência em sustentabilidade nas pequenas e microempresas, diretor da Polo Salvador. Também recebemos na semana passada a Erika Rusch, que é uma das advogadas especializadas em direito ambiental mais respeitadas de todo o país, que deu uma verdadeira aula de direito ambiental aqui na live. E hoje, orgulhosamente, vamos receber um político diferente, um político que nos faz renovar as esperanças em relação ao Brasil, o André Fraga. Ele que foi secretário de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência de Salvador, fez uma gestão impecável, elogiadíssima, ajudou a colocar Salvador no mapa mundi da sustentabilidade e a gente já vai entender por quê, porque eu vou chamá-lo a partir de agora. Já vamos localizar o André daqui a pouquinho. A gente pede desculpa pelo atraso do início da live. A gente teve um pequeno imprevisto, mas agora a gente já inicia. Eu já localizei o André Fraga e a gente vai iniciar aqui o bate-papo com ele. Boa tarde, André Fraga. E aí, tudo bom, Murilo? Tudo ótimo e com você, meu caro? Tudo tranquilo. Desculpa o atraso, viu? Faz parte. Está um pouquinho baixo o teu áudio. Eu estou te ouvindo, mas se você puder dar um ganho no teu áudio. Eu vou ficar mais perto aqui, porque Pronto. já aumentei o máximo aqui já. Massa. E aí, meu Como é que velho, está tudo você bom? nesse tempo de pandemia? Tô aqui, né, tentando manter a sanidade mental, tentando, de alguma maneira, produzir também, que é um desafio, porque, para mim, não estava muito acostumado, mas tenho tentado manter a disciplina. Tem sido uma experiência diferente, viu, Murilo? Tem sido uma experiência diferente, acho que para todos nós, né? Eu, obviamente, um pouco nesse, nesse lugar um pouco do privilégio, de certa forma, né? Óbvio que tem pessoas passando por dificuldades muito grandes, mas acho que vai, de alguma maneira, será uma boa experiência em alguns aspectos e uma péssima em outros. Perfeito, André. Primeira pergunta, que dá título a essa live de hoje nossa. De que forma, na tua opinião, André, as políticas públicas podem contribuir para o meio ambiente? Uma cidade como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente as grandes cidades onde mora a maior parte da população brasileira. A política pública é o básico, né? Enfim, se a gente está falando de meio ambiente, obrigatoriamente nós estamos falando de política pública, porque meio ambiente, na Constituição Federal, é um bem de todos, um bem difuso, né? Todos nós temos responsabilidades, mas é dever do Estado proteger esse meio ambiente, esses recursos naturais, esse patrimônio natural. Então, se você pegar toda a área do conhecimento ambiental, se a gente for classificar assim, por exemplo, tem alguma política pública. Então, você tem o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a Política Nacional de Recursos Hídricos, a Política Nacional de Meio Ambiente, que é mais geralzona, você tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Enfim, então, tudo isso é, na prática, a construção de política pública que direciona ou deve direcionar o desenvolvimento e a atuação não só do Estado, né, dos entes federativos, a União, do governo federal, estadual, municipal, mas também do setor privado, da sociedade civil, de todos nós, né? Eu tenho dito sempre, Murilo, que política pública é uma construção de vários atores, né? Não adianta achar que é só do poder público. O poder público é um elemento. A gente tende a classificar o poder público como
um poder onipotente, né? Ele faz tudo, ele resolve tudo, ele promove tudo, né? Essa coisa paternalista que a gente tem, né, no Brasil, né? Quando a responsabilidade deve ser compartilhada, né? Sem dúvida, né? É um dos princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos, inclusive, né? Mas vai tirar do papel. É aquela lei que é maravilhosa no papel, na prática a gente não vê, né? Verdade. A Kiev oficial que está comentando, já que a consciência da população é de fundamental importância, conservar patrimônio público, enfim, é uma responsabilidade de todos. Meio ambiente é assunto de governos, de setor privado e de sociedade civil organizada, sem dúvida. Agora, André, conta pra gente como foi que você encontrou a Prefeitura de Salvador, quando foi nomeado secretário, você que foi um dos secretários mais jovens da história do município, tinha 30 anos, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é A cidade 28. sem uma... 28. A cidade sem uma política ambiental estabelecida, e como foi possível fazer essa transformação, que eu diria que foi revolucionária até. Então, Murilo, veja, o que de alguma maneira, o desafio, em várias frentes, né? O primeiro desafio foi ali em a gente, de forma geral, nós, cidadãos, temos um desconhecimento gigantesco de como funciona a máquina pública. A gente não sabe, a gente não tem menor ideia de como funciona uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal. A gente acha que sabe, muitas vezes fala muita besteira, né? Essa história de falar, a máquina pública está inchada. Muito pelo contrário, tem muito menos gente do que deveria. Precisa de muito mais gente, né? Em alguns casos, os governos levam anos, décadas para promover concursos públicos para áreas específicas. Novas áreas de conhecimento são criadas e o poder público fica lá atrás, porque os concursos foram de 10, 30, 40 anos atrás. Então, esse é um ponto que a gente tem o menor conhecimento. Então, esse é o primeiro ponto. Eu também Perfeito. cheguei lá com muita inexperiência, eu não sabia nada. Nada. Como funciona o orçamento público, como faz licitação, como faz processo, enfim. Então, o primeiro ponto foi entender isso, né? Entender. E outro desafio foi porque a cidade vivia, como você citou, um apagão ambiental, de certa forma, porque não tinha política pública nenhuma, zero. Existia uma superintendência de meio ambiente, mas que era meio que protocolar, não fazia muita coisa, era um negócio meio sem graça. E a gente conseguiu ali desenvolver, de certa forma, conseguiu, no primeiro ano, estruturar a secretaria, que foi o desafio, ao mesmo tempo que a prefeitura não tinha recurso para nada. Então, foi um momento de fazer muito projeto, desenvolver muita coisa. E aí o desafio depois de trabalhar muito essa característica que é a transversalidade e a interdisciplinaridade na política pública ambiental, que é, talvez eu considero, a principal característica importante para uma liderança para a sustentabilidade. Entender esses princípios. Por quê? Porque aí você dialoga com a Secretaria de Saúde, Educação, de Infraestrutura, e vai construindo alianças, e vai costurando parcerias para implementar a política pública, independente de ter dinheiro no seu orçamento ou não. Se o objetivo que você tem, né, como no horizonte é fazer a política pública de educação, o importante é que a própria Secretaria de Educação faça, né? Não você. Você pode ser um colaborador, um parceiro. Então, acho que esses foram os principais desafios. Desafio de recurso é presente, permanente, né? Toda hora você sempre acha que dá para fazer com mais... A gente nunca está satisfeito, né? Nem na vida privada, nem na vida pública, porque sempre acha que poderia ter mais dinheiro para fazer mais projetos, né? Ter mais recursos para fazer mais. É normal isso. A ausência também, né? A pouca quantidade de colaboradores também é sempre um desafio. Né? Essa coisa que eu sempre digo, tem muita gente, né? O poder público está inchado. Não está, gente. Tem pouca gente. A galera que está lá trabalha pra caramba, trabalha muito, entendeu? Faz das tripas coração, como se fala o ditado popular.
Perfeito, registradíssimo. Acho que um bom exemplo, André, para a gente trazer para o pessoal que está nos assistindo hoje, de sinergia, de convergência entre secretarias, que culminou num projeto muito importante para a cidade, é o das hortas urbanas escolares, né? Que teve a parceria da Secretaria de Cidade Sustentável, a qual você era o secretário, com a Secretaria de Educação e Sociedade Civil, as próprias escolas, as comunidades, né, dos bairros dessas escolas. Conta pra gente como é que funcionou esse projeto em Salvador. Qual foi o projeto mesmo, Murilo? Das hortas escolares. Das hortas, sim. Isso. As hortas, velho, foi muito interessante, mano, porque as hortas nos conectam com a primeira fala que a gente teve aqui, né, de responsabilidades compartilhadas. Eu gosto de contar a história. Qual é a história da primeira horta que se transformou em um monte de horta? Então, eu estava lá na secretaria um dia e recebi o pai de um amigo de faculdade que me procurou. Aí eu tinha a característica, quanto secretário, de receber as pessoas, independente de quem elas eram e que me procuravam. Nesse caso, especificamente, era um amigo o pai de um amigo meu de faculdade. E ele me procurou e falou: André, eu queria muito fazer uma horta do lado do meu prédio na Pituba. Tem um terreno todo cheio de mato, lixo lá. Como é que eu faço? Eu falei: rapaz, Wilson, tem certeza, Wilson? Por quê? Porque eu, né, na minha mente lá, um pouco conservadora nesse aspecto, e aí falo isso com muita vergonha hoje em dia, eu achava que não era muito possível, porque eu passei até os 18 anos da minha vida, todo mês de dezembro e janeiro, com meu avô na horta, cuidando de uma horta com meu avô, cuidando de um pomar, de horta, enfim, tinha plantação de quase tudo. E eu sei o desafio que é cuidar de uma horta. E eu falava para o Wilson: não, eu consigo, eu vou mobilizar as pessoas para ajudar. E eu estava no meio da eleição também, em 2016, eu me deixei um pouco para depois, sabe? Deixei assim e tal. E aí, coincidentemente, nesse período, eu fui convidado para fazer uma apresentação lá em São Paulo, na Virada Sustentável de São Paulo. E um amigo meu, que é o André, junto com a esposa dele, Mari, que criaram a Virada Sustentável, eles me convidaram para ir lá e tal. Aí depois o André falou: pô, vamos aqui dar um rolê aqui e tal. Vamos aqui que eu quero te mostrar um projeto. Eu falei: vamos. Eu fui mandando. Chegamos na Horta das Corujas, que fica na Vila Madalena, que é uma das primeiras hortas urbanas ali de São Paulo. E eu fiquei encantado. Falei: pô, que negócio legal e tal. E aí, conversando lá com a menina, esqueci o nome dela agora, enfim, dos hortelões urbanos. E aí, tava conversando com ela, pá. Voltei para Salvador, liguei para o Will, falei: vamos montar essa horta agora. E aí, eu, enquanto prefeitura, limpamos o terreno, montamos as leiras, doamos as primeiras mudas. Até outro dia a gente fazia reforma lá, melhorava e tal. E a partir daí, Murilo, isso gerou uma grande rede, né? Porque hoje são 50 hortas. Mas o mais legal, Murilo, que eu acho, é que a horta urbana, ela é um benefício, de fato, para a sustentabilidade, porque ali o terreno tinha lixo, tinha inseto, tinha foco de dengue, tinha problema de criminalidade, gente que morava no meio do mato, enfim. Esse é um ponto que eu acho que é o menor dos pontos. O mais importante da horta urbana, das hortas urbanas, é a possibilidade de conexão que foi criada entre as pessoas. Porque pessoas que moravam no mesmo prédio não se conheciam. Imagina, pessoas que começaram a namorar na horta, pessoas que estavam passando por momentos difíceis na vida, né? Com depressão, com uso e abuso de álcool. Então, a horta passou a ser um grande espaço terapêutico, né? A gente, inclusive, falava de horta-terapia, né? Então, a horta passou a ter festa de São João, festa de aniversário, feira, churrasco, enfim. A galera passou a fazer da horta uma grande família. Isso é muito legal. Esse, na minha opinião, é o grande benefício e diferença que as hortas urbanas fazem para a nossa cidade e para essas comunidades. E no caso das hortas escolares, o fantástico é contribuir com a pedagogia, né? Os professores colocando em prática aquilo que ensinam na teoria aos alunos nas aulas.
né? Isso é extraordinário, conseguir colocar isso em prática, fazer a meninada desde cedo ter essa preocupação ambiental, né? O Fritjof Capra, que é o físico ambientalista, autor de vários best-sellers, né, como o Tal da Física. Olha ele aí, a gente não combinou, hein? Eu Tá juro. aqui do lado, é. Pois é, é de cabeceira, né, de nós todos. Sempre defende a alfabetização ecológica, né? Hoje, Dia Isso. Mundial do Meio Ambiente, então começar desde cedo é fundamental. Esse projeto também contribuiu para isso com toda certeza. Agora é interessante isso, Murilo, porque o Capra ele foi um pouco criticado por esse modelo de alfabetização ecológica, né? Porque o que ele defende contra a alfabetização ecológica é o entendimento nosso, enquanto pessoas, ser humano, mas já começando isso lá com as crianças, entendimento desses ciclos naturais de forma mais, né, desse modelo sistêmico, né, de como as coisas estão conectadas e tal. E eu lembro, outro dia eu estava reassistindo a, a entrevista que ele deu no Roda Viva, em 1990 e tanto, sei lá. E aí, o cara do Ministério do Meio Ambiente na época, até o cara conhecido, esqueci o nome dele, mas ele era conhecido, até respeitado, ele meio que fez uma crítica, que ele achava que a educação ambiental tinha que ser isso, aquilo, outro, e Capra trouxe uma questão muito infantil, que ele chamou e tal. Pô, mas é a base, né? Se a criança de fato passa a entender aquilo, enquanto sistema, ele passa a entender que o que ele consome tem impactos, que tudo de alguma maneira está conectado. Né? Assim, eu acho que é um pouco essa visão meio. É um pouco até visão fim de tubo, mesmo da pessoa que cuida, né, de educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente na época. Né? Perfeito. Você citou agora há pouco o André, seu xará, responsável, idealizador, né, da Sim. virada sustentável, e você tinha meio que essas sacadas, assim, né, como secretário. Conta pra gente como é que foi trazer a virada sustentável para Salvador. Você estava no avião folheando uma revista, né? Foi. Isso foi engraçado porque é o seguinte, logo no começo, né? Foi em 2013 isso. Em 2013, Murilo, a gente não tinha grana. Assim, o prefeito, a gente começou o ano, o prefeito já mandou cortar 20% de pessoal, 30% do orçamento, porque não tinha dinheiro. Tinha que organizar a casa. E aí, numa dessas viagens, indo para São Paulo, eu nem lembro se foi para São Paulo, enfim, peguei uma daquelas revistas da Gol, naquela revista da Gol, e aí tinha uma notinha, cara, era pequenininha a notinha, pequenininha. Virada sustentável, reúne pessoas em parques e tal. Falei, pô, que negócio legal. Peguei, mandei um e-mail, e nessa fase eu fazia muito isso. Eu cheguei a mandar um e-mail também para o pessoal da editora Rock Mountain, que faz um evento chamado. Enfim, esqueci agora o nome do evento, mas é um evento que eles apresentam filmes de esporte ao ar livre. É muito legal esse evento, muito massa. Só que esse eu não consegui trazer. A menina chegou a vir aqui, a gente visitou parques e tal, enfim. E aí, eu mandei um e-mail, aí bateu numa pessoa lá, a pessoa me encaminhou para o André, aí me conectei com o André veio, visitou, a gente começou a se conectar, enfim. E aí rolou, em um momento a Braskem, que foi a parceira, entrou, financiou, fez, e a gente conseguiu executar o projeto, a prefeitura como parceiro, mas com o setor privado, o governo do estado também entra todo mundo praticamente, e muito disso assim. Eu acredito muito, Murilo, nesse papel do poder público conector. Velho. Ele precisa ser Sim. conexão, sabe? Não precisa ser necessariamente só provedor, só, sabe? O poder público entrega, faz e resolve. Não. O poder público conecta. Conecta duas ações, dois projetos, duas pessoas, ou 10, 20, 30. E a partir daí a sociedade se faz, de fato, sociedade, né? Faz-se conexão. Né? Eu acredito muito nisso e procurei, na minha passagem pela secretaria, deixar isso como marca, né? Sem dúvida. As parcerias são fundamentais sempre, né? Inclusive, é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, talvez o mais importante, né? Com Sem dúvida certeza. está entre eles, o objetivo de número 16. E aí, falando 17. em ODS, é o 17, é o 17º, 17. perfeito. É o Bem último. corrigido. Exato. Em relação a startups, né, a criação de um ambiente propício para a instalação de um ecossistema de startups na cidade. Quando você assumiu a Secretaria de Cidade Sustentável, Salvador era a 18ª capital brasileira no número de startups.
Hoje ela é a primeira do Norte e Nordeste e oitava em nível nacional, né? O Colabore, que tem uma relação com a ODS muito forte, inclusive, tem uma grande contribuição nisso. Qual é a importância desse projeto que foi implementado na cidade, na tua visão? Fundamental, né? Eu gosto de contar as histórias também. Essa tem uma história muito legal, tanto o Colabore como a própria agenda de inovação na secretaria. Porque a secretaria, como você falou, era cidade sustentável. E aí, na virada da reeleição do prefeito Assemineto, ele criou a secretaria. Ele, na verdade, me chamou, me convidou para uma reunião. Falou: olha, André, eu estou pensando aqui, eu acho que essa agenda aqui de inovação você pode começar a tocar dentro da secretaria. Eu confesso a você que foi um desafio, porque eu não dialogava com essa agenda, porque a inovação está diretamente associada ao empreendedorismo, né, de forma geral, e era uma agenda que eu dialogava muito pouco, muito pouco. E aí fui estudar, enfim, beleza, me deu o desafio, topo, vamos nessa. Para mim foi muito, muito, muito importante, porque não dá para pensar sustentabilidade sustentabilidade é uma mudança de paradigma, né, uma mudança de sistema, se a gente não pensar em inovação. Porque senão a gente vai ficar com a mesma cabeça, né? Vai ficar com a cabeça no outro sistema. Então, essa conexão permitiu com que minha própria cabeça se abrisse muito. E foi um grande aprendizado com o ecossistema de inovação. É bacana porque a agenda de inovação ela se classifica como ecossistema, que tem tudo a ver com o meio ambiente também, né? Então, são vários atores. Então, tem o Sebrae, o Senai Cimatec, as outras universidades, você tem as startups, as associações de empreendedorismo do município, você tem as próprias startups, enfim, a comunicação social também. Então, quando ele me deu esse desafio, eu topei e fomos para cima. E aí, uma das primeiras ideias que veio na cabeça, até meio, de certa forma assim, tradicional, né, o conservadora. Vamos criar um coworking, vamos fazer um coworking. E aí, esse projeto do Colabore, ele é um projeto que veio originalmente, foi apresentado para mim como uma galeria de arte no Parque da Cidade. Só que na época eu tentei até me movimentar assim para conseguir recurso, mas não rolou. E aí ficou lá na gaveta. Quando o prefeito me deu esse desafio, eu falei: rapaz, agora que eu vou tirar da gaveta esse projeto. Peguei o projeto, falei: prefeito, vamos fazer um coworking aqui, ó, de impacto social. Vai ser assim. Ele olhou, gostou, falou: pode tocar, mete a mão aí. E aí a gente começou a tocar. E essa conexão com os ODS, esse arcabouço teórico e conceitual do Colabore, ele foi sendo construído. Ele não era o conteúdo original. Tanto que a ideia original era ele ser meio ou azul ou laranja, enfim. Então, é muito interessante porque a gente foi construindo. E aí, um dia eu parei do nada assim e falei: são quantos containers? Ah, são 16 containers. Pô, a gente tem 17 ODS. Então, vamos botar cada um de uma cor de um ODS. Vamos exigir que os empreendedores que venham para cá se conectem com os ODS, porque precisa ter uma agenda global, mas também local. E, ao mesmo tempo, o Colabore já é o 17º ODS, porque são as parcerias. Então, As parcerias. Casou tudo certinho. E assim, sei lá, né? Tem coisas que estão pensadas. E o mais legal também é que ele é dentro do parque. Né? Que o parque é um outro capítulo desse processo de retomada da agenda, né? Sem dúvida. Quero agradecer a todo mundo que está participando da nossa live nesse dia importante, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, a Manu Acioli, a Era Kertz, também o secretário João Resch, eu vi que apareceu por aqui, a Érica Rusch, advogada especialista em direito ambiental, e a Jéssica Ferrari está perguntando, André, se você acredita que as parcerias público-privadas são um bom meio para avançar as políticas de sustentabilidade. E aí ela pergunta: como proteger o sistema de possíveis favorecimentos, corrupção a determinadas empresas? Isso no que diz respeito à PPP, né? Veja, Érica, eu acho que... Jéssica. Jéssica, né, Jéssica? Isso. Veja, Jéssica, eu acho que instrumentos de controle para eliminar ou evitar ou reduzir a corrupção não existem à vontade no Brasil. Talvez o Brasil seja o país que mais tem instrumentos de controle. Ou na prefeitura a gente tem a controladoria, que é um órgão interno.
Aí depois você tem o Tribunal de Contas, você tem o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. O Ministério Público tem um monte de promotoria, de meio ambiente, de coisa, enfim, tem várias promotorias. Então, eu não acho que é o caso de se criar novos instrumentos. Eu acho que já há instrumentos. Né? Inclusive, existe um debate no Brasil que esse volume de controle reduz a capacidade de inovação dos governos. Tem um artigo muito interessante do ministro do TCU, que ele é até baiano, Bruno Dantas, ele fez um artigo na Folha, no Estadão, não me lembro agora, falando sobre isso. Porque eu, como secretário, que fui, qualquer coisa que eu assine, quem responde é o meu CPF, não é a prefeitura com o CNPJ. E outra, quem paga o advogado para me defender sou eu mesmo. Mesmo que eu não esteja mais na prefeitura durante 5 anos. Então, tudo que eu vou assinar, eu só assino depois que passa pela Procuradoria. E a Procuradoria, ela é originalmente conservadora. Ela vai olhar a lei e vai dizer isso pode, isso não pode. Né? Se tiver alguma coisa que é diferente, inovadora, ela vai pensar 235 vezes antes de falar, pode fazer, secretário. Então, eu penso que, eu acredito no modelo de PPPs, eu acho que é uma alternativa real para que a gente possa fazer as coisas acontecerem em várias frentes. Tem iluminação pública que você pode fazer, tem resíduos que você pode fazer, tem até a gestão de parques que eu defendo, eu acredito nisso. Algumas pessoas, inclusive, levam esse formato de PPP a um modelo diferente do que ele na prática é. Por exemplo, o que o cidadão quer, Murilo, quando vai para um parque? Me diga aí, o que o cidadão quer? Eu que estou te entrevistando agora. Quer um parque bem arborizado, quer caminhar com segurança, com tranquilidade, quer ter acesso a áreas de lazer. Faz diferença para você, e eu vou perguntar para a galera que está vendo a gente, faz diferença se quem cuida desse parque, bem cuidado, seguro, organizado, com acesso às pessoas, com acesso à alimentação, faz diferença se quem administra é a prefeitura ou uma empresa privada, desde que ele não cobre entrada, faz diferença para você? Não, não faz diferença. É isso que eu digo, não faz diferença. Por quê? Porque o que o cidadão quer é qualidade no serviço. Então, se o critério é manter preservadas as áreas verdes e não cobrar ingresso de entrada no parque, eu não estou nem aí se o parque está sendo administrado por um setor privado, numa concessão, que é concessão, nós não estamos vendendo o parque, né? Ou se ele está sendo administrado pelo governo, que na maior parte das vezes tem dificuldade de administrar os parques. Veja o caso até de Salvador, que tem alguns parques que estão aí caindo aos pedaços. Como o Parque Metropolitano de Pituaçu, por exemplo. Lamentavelmente, que é lindo, com uma área verde maravilhosa ali de Mata Atlântica, de remanescentes, e com todas as problemáticas que envolvem, né, com falta de segurança, lamentavelmente. A gente espera que essa realidade mude já, não é nem para o futuro, é já. Em relação... os parques urbanos também tiveram, né, os municipais, um grande investimento, né, nesses últimos anos em Salvador. Parque da Cidade, eu acho que é um grande exemplo, foi revitalizado. A sua própria área de pesquisa, né, André, de pós-graduação na USP, relaciona as áreas verdes, a arborização urbana, com a área de saúde, né? Conta pra gente um pouco como é que funciona essa relação, né? Muitas doenças estão relacionadas à falta de contato dos cidadãos com áreas verdes, né? É isso, Murilo. A gente está fazendo uma investigação, né? O doutorado, a gente está empreendendo uma pesquisa. E, assim, o que acontece? Muitas cidades do mundo estão encontrando uma relação entre acesso a áreas verdes e doenças. Aí você tem doenças mentais, que são por depressão, por exemplo. Você tem doenças cardiovasculares e diabetes. Então, nós estamos, nessa pesquisa, fazendo um estudo de coorte, na verdade, analisando uma coorte. Não sei se todo mundo sabe o que é um estudo de coorte. Coorte é quando você vê na televisão, por exemplo, que numa matéria que diz assim, a universidade tal pesquisou, acompanhou 500 pessoas durante 30 anos. Isso é um estudo de coorte. Você vai acompanhando a vida das pessoas para entender como os hábitos dela moldaram a saúde ou impactaram
na saúde. Então, nosso estudo, existe um estudo no Brasil que chama ELSA. Esse estudo, ele acompanha servidores de universidades federais ao longo do Brasil. São 8 universidades. Então, a Universidade Federal da Bahia também é acompanhada por esse estudo. Tem alguns, são 2.000 servidores, se não me engano. E esses servidores, nós estamos usando esses dados para entender se os servidores que moram perto de parques, eles desenvolveram ou não algum tipo de doença cardiovascular ou diabetes. Então, essa pesquisa que a gente está empreendendo, que na verdade eu estou tentando empreender, porque não está muito fácil fazer um doutorado, mas eu vou conseguir chegar lá. Então, é mais ou menos essa pesquisa. Eu estou fazendo isso na Faculdade de Medicina da USP, o que é muito legal também, porque as pessoas perguntam: mas Ademar, você é engenheiro e fazendo uma faculdade de medicina. Gente, meio ambiente é transversal. E é importante que a gente faça exatamente esse tipo de conexão, né? Ou tipos de conexão diferentes. Então, eu posso também pegar e fazer uma pós-graduação na faculdade de educação, na faculdade, enfim. Então, é importante que, na verdade, é importante que a gente saia dessa bolha da sustentabilidade do meio ambiente e se conecte com outras áreas do conhecimento. Verdade. Aí a Dinjane complementa aqui, dizendo que há evidências de que a proximidade às áreas verdes traz inúmeros benefícios físicos, psicológicos e mentais à saúde. O Alessandro Bandeira, que também está nos acompanhando, pergunta, André, se você sabe dizer qual foi a porcentagem de arborização de Salvador durante a sua gestão. Ele pergunta também por que Salvador é ainda tão pobre nesse quesito, a arborização. Se é possível você traçar um histórico aí para a gente. Não dá para dizer porcentagem, Alessandro. Eu não tenho esse dado para você, mas eu posso falar em números absolutos, né? Na primeira gestão, a gente plantou algo em torno de 55 mil árvores. E na segunda gestão, a meta era arborizar 160 espaços públicos. Tá? Então, a meta da segunda gestão foi diferente da meta da primeira. Então, o objetivo, a gente percebeu que era mais interessante criar uma meta de arborizar espaço do que de quantidade de árvores. Por outro lado, Salvador não difere muito de outras cidades latino-americanas. São cidades que cresceram de maneira desigual, desorganizada e foram crescendo e crescendo, foram inchando, na verdade, ao invés de crescer, e ocupando espaço de maneira equivocada. Então, por exemplo, se você me conseguir mostrar um espaço na rua Lime Silva da Liberdade para plantar uma árvore, eu planto. Mas não dá, porque a calçada é desse tamanhozinho, você tem gente para tudo que é lado. Então, é um desafio que a gente tem, que não é pequeno, de fato, de arborizar a nossa cidade. Por outro lado, acho que falta mais engajamento da sociedade civil. As pessoas, elas costumam reclamar muito quando a prefeitura precisa cortar, podar ou retirar uma árvore. Muitas vezes de maneira com desconhecimento técnico. E a gente desconhece, por exemplo, que pouquíssimas pessoas plantam árvores na cidade. A Alessandra está falando que Brasília e Belo Horizonte são hiperarborizados. Vamos pegar... Eu conheço as duas cidades muito bem, viu, Alessandra? Vamos pegar o caso de Brasília. Brasília, você pode falar do plano piloto. É muito arborizado o plano piloto. Vá para a periferia de Brasília. Não é arborizado. Taguatinga, Ceilândia, aquela região. Não tem árvore nenhuma. Mas o plano piloto foi pensado, né, no modelo arborizado. Eles arborizaram. Então, Belo Horizonte, mesma coisa. Belo Horizonte foi uma cidade planejada. Vá para a periferia de Belo Horizonte. Não é arborizada. Não é arborizada. Então, a gente precisa entender essas realidades. Se você pegar algumas áreas de Salvador mais antigas, elas são super arborizadas. Mas se você for para a periferia, ela não é arborizada. Verdade. O Roberto Jordan estava colocando também a questão do Parque da Lagoa do Abaeté, né? Região importantíssima de Salvador, cantada por Caetano Veloso, ninguém menos que ele, né? Musicada por ele, uma área lindíssima que também tem uma série de problemas ambientais. Eu sei que você está acompanhando, né, ali a questão do sistema de tratamento de efluente, se não me falha a memória, mais a insegurança também. Muita gente deixa de frequentar o parque por conta da insegurança e isso é terrível, né? Exato. É isso. O que acontece, Murilo, é que
a agenda de parques, ela é uma agenda que ela precisa de recursos, mas ela é uma agenda que tem um retorno gigantesco. Eu acho que, no caso específico de Salvador, o governo do Estado não percebeu isso. Né? Porque, veja, quanto o governo do Estado gasta em outros programas e projetos aí? Né? Para a prefeitura que tem muito menos dinheiro, a prefeitura conseguiu fazer, conseguiu realizar, conseguiu reformar e criar novos parques. O que era para os governos do Estado, né? Deixar a Pituaçu um brinco, deixar o Abaeté um brinco, deixar o Parque de Pirajá um brinco? Não era nada. Sabe? É um trocado. E eu não entendo Vontade o política. motivo de não fazer isso acontecer. Porque eu vejo o resultado que é um parque entregue. Nossa, as pessoas se amarram. O Parque da Cidade estava lotado antes da pandemia, vivia cheio. O Parque dos Ventos, lotado também. Então, eu percebo isso de uma maneira muito, muito firme, assim, né? A gente percebe que há, de forma objetiva, resultado nesse tipo de política pública, e eu fico realmente preocupado quando não vejo as pessoas fazendo isso acontecer. Governo. A Manu, sim, sim. A Manu Acioli coloca aqui sabiamente que infelizmente é um desafio para todos os centros urbanos, esse tipo de questão. A Jéssica pergunta se existe algum projeto de acessibilidade para Salvador. Eu creio que o Para a Praia talvez seja o melhor exemplo, né? Um projeto lindíssimo que possibilita que deficientes físicos, né, pessoas com dificuldades de locomoção possam ter a alegria de curtir, tomar um banho de mar, né? Como é que foi esse projeto? Ele é o maior exemplo hoje na cidade em acessibilidade? Eu acho que o Parapraia não necessariamente é o maior exemplo, né? Porque a prefeitura está fazendo uma série de outras iniciativas também, Murilo. O Parapraia é um exemplo de integração muito forte, né? Porque o Parapraia ele devolve cidadania para muita gente no lazer que é o lazer básico, né? Que é a praia, numa cidade como Salvador, que tem 50 quilômetros de litoral, de praias. Então, que é de graça. Quem, enfim, não gasta dinheiro para ir na praia, só o dinheiro do transporte. E essas pessoas não tiveram esse direito garantido durante algum tempo. Esse infelizmente, é a resposta. E aí a gente consegue promover isso para essas pessoas. Mas a prefeitura tem alguns outros projetos também. Por exemplo, a prefeitura tem um programa chamado Eu Curto Meu Passeio, que é de recuperação em escala dos passeios da cidade, que é a microacessibilidade, é tão importante quanto, né? Você tem a adaptação dos ônibus também, da frota de ônibus. Enfim, você tem uma série de ações, iniciativas nesse sentido. Mas, mais uma vez, gente, a gente precisa compreender. Deu uma travadinha na conexão do André. Não sei se com vocês também está acontecendo o mesmo. Só agora mesmo. Deu uma travada. Vamos ver se ele retorna. Ele falando sobre acessibilidade aí nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, dia importantíssimo. Tá de volta, André. Deu uma travadinha, mas agora voltou. Entrou uma ligação aqui. Pronto. Tá entrando direto a ligação aqui. Aí você vai derrubando, né? Sim, então eu tava falando do. O que a gente precisa entender que é muito. Eu sei que é mais fácil e às vezes dá uma satisfação reclamar. A cidade é isso, a cidade é aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Mas a gente precisa entender a nossa cidade, gente. Nós precisamos entender. É difícil você adaptar toda a nossa cidade, por exemplo, promover a acessibilidade toda ela no curto prazo. Não dá, não consegue. É importante que a gente entenda que também não dá para transformar Salvador numa cidade sustentável em 4, 5 anos. Não vai acontecer. Antes de mais nada, a gente precisa reduzir, zerar nossa desigualdade social. Vai ser difícil, vai levar tempo. Então, nós precisamos entender que há um caminho a ser percorrido e esse caminho pode, de alguma forma, deve ser feito por todos nós, né? Todo mundo junto. Então, é isso que a gente precisa entender. Perfeito. A gente tem ainda uns 10 minutinhos, André, antes do Instagram nos derrubar na nossa live. É pouco tempo para falar de tudo que foi realizado em Salvador nesses últimos anos. Mas a gente vai tentando resumir da melhor forma possível.
Aqui a gente está registrando também mais um comentário, o pessoal do Pedal Sustentável, parabenizando pelo tema, estamos juntos em prol do meio ambiente. Obrigado pela audiência, obrigado por nos acompanhar. Conta pra gente, André, a epopeia que foi a Semana do Clima da ONU em Salvador. O nosso glorioso, para não dizer outra coisa, ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ironizando, não querendo que o governo federal apoiasse, e o apoio que deu foi quase nulo nesse sentido, dizendo que não ia apoiar um evento para que a turma fosse comer acarajé em Salvador. Olha, um dos eventos mais importantes do mundo da ONU no que diz respeito ao clima, às mudanças climáticas, e você foi uma liderança importantíssima para trazer esse evento para o Brasil, para trazer 93 países dentro de Salvador para discutir esse tema tão importante. Como é que foi aí essa guerra que foi travada? É isso. Inclusive, é uma pena que o ministro não entenda da economia do turismo, da economia da Baiana de Acarajé, né, da importância que ela tem. E o acarajé é o que representa para a nossa cultura, para a nossa economia. Mas ele é um caso à parte que a gente não precisa falar muito, porque as próprias coisas que ele fala o entregam, né, de certa forma. Foi uma história que começou ainda em 2018. 2018, isso. 2018, o ministro do Meio Ambiente era Edson Duarte. Edson Duarte foi deputado federal pela Bahia, né? Um grande quadro do movimento ambientalista, um cara muito preparado. Ele, um dos responsáveis, por exemplo, por aquela marcação do T de transgênico nos alimentos. Sim, importantíssimo. Ele militou, por exemplo, contra a energia nuclear no Brasil, né? Ele fazia um trabalho contra a questão dos transgênicos, a questão indígena, ele era um grande militante também, enfim. Então, Edson, eu trabalhei durante um tempo com Edson virou ministro, enquanto ele era ministro, eu era secretário, então a gente ainda tinha algumas conexões e tal. Ele me ligou um dia do Uruguai e falou: André, estou aqui na Semana Latino-Americana de Clima e estamos decidindo para o ano que vem para onde vai ser. O Brasil quer levar. Você quer levar para Salvador? Eu falei: quero. Vou falar com o prefeito. Falei com o prefeito da Semineto, ele topou. Quando ele topou, a gente começou a construir, né? Em parceria e tal. Só que aí teve a transição do governo. Entrou o novo governo e o diálogo ficou meio assim, meio devagar e tal. Em março, foi março, foi maio, foi maio. Em maio, eu lembro que eu estava na inauguração do Colabore. Depois da inauguração, já era lá para meia-noite, a gente tomando cerveja lá, uma chuva danada. E aí a Adriana, que é a nossa diretora de resiliência, que era quem estava coordenando de forma executiva para mim, a parte da Semana do Clima, ela me virou para mim e falou: André, acabei de receber uma ligação lá da ONU e eles estão dizendo que o governo federal falou que não vai fazer, não. Não vai fazer o evento e tal, e eles estão dizendo que vão cancelar. Eu falei: porra. E aí tal. Aí no dia seguinte, se eu não me engano, eu recebi uma ligação de um secretário lá do governo federal. O secretário me ligou avisando: olha, André e tal, não sei o que, estou te ligando porque não vai rolar e tal, papapá. Mas eu falei: mas secretário, aproveite a oportunidade para você apresentar a sua visão, né, da questão climática, não é coisa de ONG, tá, aquelas coisas que eles falam. Aí eu falei: tá bom, então, eu vou informar o prefeito. Né? Acho que eles esqueceram que o prefeito, a Semineto, também era presidente dos democratas. E é uma liderança nacional, não é só prefeito de Salvador. Né? E aí o prefeito... Só que assim, eu avisei o prefeito estava, não sei, no dia ele estava meio cheio assim e tal. E aí a imprensa, não sei como vazou para a imprensa me ligou. Me ligou perguntando, aí eu dei uma declaração lá, meio assim, né? Falei que o ministro tinha a cabeça do século XX e tal, deu uma escaldada, como a gente fala na Bahia. E aí, rapaz, nesse dia o prefeito me ligou. Não era muito comum o prefeito me ligar, ele só liga quando tem algumas questões mais urgentes e tal. Desculpa. Aí eu pensei: rapaz, esse prefeito vai reclamar comigo. Viu? Ele vai, pô, eu brigando com o ministro, eu criando uma confusão aqui, meu Deus do céu. Aí atendi, né? Quando eu atendi, ele: André, a gente pode fazer esse evento aí sem o governo federal? Aí eu pensei: eu falei: prefeito, eu acho difícil, porque ONU é, na prática, um encontro de nações, né? Então, é difícil a ONU se relacionar direto com... Se o governo federal não quiser, eu acho difícil. Aí ele: veja aí, e fala. Eu falei: tá bom.
2 minutos depois ele ligou. Olha, faz o seguinte, pode dar uma declaração em meu nome aí. Pode dar uma declaração em meu nome que a gente quer fazer. E aí, 2 minutos depois, ele botou no Twitter. E aí foi aquela enxurrada de ligação, de telefonema, e gente falando e tal, uma confusão. E aí os dias seguintes foram de articulação. E a gente já tinha agendado, eu e a Adriana, uma viagem para a Alemanha, que a gente ia para um evento lá na Alemanha, tinha sido convidado, eu e ela. E a gente foi para a Alemanha. A sede do Secretariado de Mudança Climática da ONU fica em Bonn. E a Alemanha é tudo pertinho, então a gente estava numa cidade que era 2 horas de Bonn, que era Heidelberg, pegava um trem e ia para lá. E a gente marcou uma reunião com o pessoal da ONU, né? E acredite, foi só nesse dia foi uns 15 dias depois que o sacana do Ministério do Meio Ambiente ligou para a galera dizendo que podia manter o evento. A gente já ficou nesses 15 dias numa articulação de bastidor, porque obviamente o ministro precisou recuar, né? Ele fez uma cagada, como se fala, precisou recuar, devia estar com vergonha do recuo, e a gente conseguiu manter, e aí mantivemos, e foi a primeira vez, Murilo, isso é muito interessante, tá? Foi a primeira vez que a ONU fez um evento diretamente com um ator subnacional. Um município, né? ONU município, pela primeira vez. E foi a Semana Latino-Americana, a Semana Regional de Clima, mais concorrida da história das semanas regionais de clima, que tem 11 anos essas semanas. Então, nós tivemos 5.000 inscrições e uma estrutura muito bacana que a gente montou, né? Foi um desafio, porque a gente não tinha centro de convenções, foi um desafio muito grande montar isso também. Foi muito estressante, foi bem complicado, mas no final das contas foi muito bacana, deu para relaxar na sexta-feira, quando acabou tudo. Eu, Ave Maria, não vi a hora de acabar, porque era muito problema ao mesmo tempo para resolver. Não, mas está de parabéns, foi um evento lindo, maravilhoso, o mundo todo aqui em Salvador, e que deliberou pautas importantíssimas para a COP25, que foi realizada em Madrid, seria no Brasil, aí depois, justamente pela falta de interesse do nosso governo federal, acabou indo para o Chile, só que no Chile não pôde ser realizada por causa da convulsão social, lá com as manifestações da população contra o governo chileno, e Madrid acabou abraçando. Então, o evento aqui de Salvador deliberou pautas importantíssimas para a COP25. E, Murilo, a gente tinha colocado Salvador à disposição também para a COP. A gente tinha colocado à disposição para a COP e, assim, só não rolou porque o governo federal cancelou. Porque o governo anterior, o ministro Edson, tinha deixado em caixa o dinheiro para a realização da COP. Se não... Em caixa, a gente tinha mandado, o prefeito Assemineto tinha enviado uma carta para a ONU, colocando Salvador à disposição da ONU para a COP, é uma articulação que a gente fez, e aí só que o governo federal chegou e cancelou. A gente estava disputando com o Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Eram as 3 cidades que queriam levar a COP naquele ano. Perfeito, mas foi maravilhoso. Quero agradecer desde já a presença de todos. Ainda para Salvador. Olha só, fica aí o compromisso. Tem aqui a Ana Cláudia entrando na nossa live também. Eu já citei a Manu Acioli, André Vitório, minha amiga jornalista, parceira de agência com o Nordeste, também estava comigo na cobertura da Semana do Clima da ONU também ano passado aqui na Bahia. Também a Maria Espanholo, agradecendo todo mundo que participou da nossa live. E você, André, aqui, eu sempre digo, e não é porque eu estou diante de você, não preciso fazer bajulação alguma em relação a isso. Quando estava perdendo quase que as esperanças na política, acho que foi você o cara que falou, não é bem assim. Olha o exemplo do André Fraga. Hoje, quando todo mundo fala, pô, Murilo, eu perdi a esperança, perdi a alegria de acreditar que o país pode ser diferente, que as cidades podem ser diferentes. Quando me falam isso, eu falo, pesquise por André Fraga. Vai na internet, vai lá no Google e pesquisa por André Fraga, olha o que esse jovem gestor fez à frente da Secretaria de Cidade Sustentável de Salvador, que talvez você comece a mudar a sua opinião. E a política é fundamental, porque sem política a gente não muda nada, né? Desde as ações mais simples da nossa vida dependem da política, até o ato de o preço do pão na padaria que a gente compra de manhã para tomar o café da manhã depende de ações políticas. Então quero te parabenizar, te desejar sucesso nas tuas empreitadas futuras, te agradecer aí por essa oportunidade, foi muito bacana conversar contigo na live Diálogos Sustentáveis, André. Obrigado, Murilo. Fico até emocionado, assim, de certa forma, preocupado com a responsabilidade, né? Porque é uma grande responsabilidade, de alguma maneira,
é representar essa renovação, essa novidade, ou essa possibilidade das pessoas se reconectarem com a política. Afinal de contas, a política é o fazer da cidade, né? A origem da palavra vem da conexão de polis com tikos, que é, né, o ser urbano, basicamente, quem cuida da cidade, quem se preocupa com a cidade. E isso é fundamental, porque, como a gente falou desde o início, a cidade é um espaço plural. A cidade é um espaço que precisa representar todos nós. E isso não vai acontecer se a gente ficar esperando que o outro faça tudo pela gente. Então, esse é um ponto fundamental que eu queria deixar. E, inclusive, tem uma curiosidade que é o seguinte. Existe também a palavra idiota, né? Idiota representa, nessa mesma pegada, só que representa o cara que não se preocupava com a cidade. O cara que, né, lá na origem, né, na etimologia da palavra, é o cara que só se preocupava com o seu próprio umbigo. E esse cara é o idiota. E a gente acha, às vezes, que o político é idiota, e às vezes é mesmo. O político está se preocupando mesmo com a barriga dele próprio. Mas agradeço o convite, fico muito feliz de alguma forma, representar essa nossa agenda, né? Uma agenda que a gente defende tanto, cada um na sua frente, na sua trincheira. E mais uma vez, né? A gente se conecta a partir dessas ideias e todo mundo é importante nesse processo. Parabéns pelo trabalho também, Murilo, porque falar sobre isso é muito importante, a gente conversar sobre esse assunto para que as pessoas entendam esse tema. Esse tema é fácil, é simples, mas a gente precisa também falar de forma simples, porque se complicar muito, prejudica o entendimento e aí a gente não consegue levar a mensagem. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite e vamos nessa. E feliz Dia do Meio Ambiente para todo mundo. Para nós todos, a Ítala Benevides registrou aqui que você fez uma ótima gestão, a Lani Cunha concordou que tudo passa pela política mesmo, a Dani disse que se identificou com esse sentimento também, de que a política brasileira não tinha jeito, mas tem o seu exemplo de outros bons quadros políticos brasileiros que fazem a coisa certa, que fazem uma gestão limpa, transparente, proativa. Na próxima semana eu vou receber ninguém mais, ninguém menos do que a Ana Bezerra, nossa jovem Ana Bezerra, única brasileira até hoje a ganhar o prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU. A menina é uma geniazinha, criou uma tecnologia, o Aqualuz, que tem a capacidade de transformar a água das cisternas. A gente sabe que muitas famílias dependem da água das cisternas para sobreviver, principalmente aqui no semiárido nordestino, e essa tecnologia transforma a água impotável, né? A água que muitas vezes não é potabilizada, essa tecnologia que a Ana criou consegue transformá-la em potável. E ela vai contar essa história pra gente, de como é que funciona essa tecnologia, quarta-feira, dia 10 de junho, às 17 horas, aqui no perfil do Notícia Sustentável. Quem ainda não segue, a gente pede para seguir, para acompanhar esses diálogos sustentáveis. Vale André Fraga, meu velho, parabéns, obrigado por tudo, sucesso, obrigado a todos que participaram, até semana que vem. Abraço. Um abração, Murilo, fica com Deus, se cuida. Valeu.